se dizem guiados pelo Espírito Santo? Levanta a mão. O texto que nós vamos usar, vocês podem anotar. Eu não vou ler os 14 versículos por causa do tempo. Quero trabalhar com vocês alguns outros pontos, mas vou ficar apenas com o verso 14, para que a gente consiga a partir de então trabalhar essa noite. Mas vou explicar para vocês o que está relatado de uma forma resumida nos versículos de 1 a 13. Nos versículos de 1 a 13, o apóstolo Paulo ele vai começar a explicar sobre aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito. Elas optam, elas tendem, elas se inclinam, elas tomam partido pelas coisas que são do Espírito. Logo, aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas tomam partido, elas se inclinam e elas optam pela carne, ou pelas concupiscências da carne, pelas vontades da carne, pelos desejos da carne. E a partir daí que eu quero trabalhar com você em cima do verso 14. O verso 14 vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então aqui tem algo muito interessante para a gente prestar atenção, que todos aqueles que eles são guiados pelo Espírito de Deus, essas atitudes que o mostram sendo guiados pelo Espírito Santo, fazem com que eles sejam reconhecidos como filhos de Deus. Logo, se você não tem sido guiado pelas coisas do Espírito de Deus, nós precisamos ao menos colocar uma interrogação na nossa caminhada cristã, para que a gente possa refletir a partir daí quais têm sido as nossas escolhas. Então eu quero que vocês prestem atenção no que nós vamos conversar aqui. No ano passado, e eu falo como pastor, para vocês verem que se às vezes um pastor perde o foco devido a algumas circunstâncias da vida, significa que todos nós que estamos aqui somos humanos, e que se não prestarmos atenção, nós paramos de ser guiados pelo Espírito, e nós começamos a dar parte para aquelas vontades da nossa carne. Então, passamos uma situação em novembro com o nascimento da minha filha, e aí nós começamos ali, ficamos ali meio perdidos, né? Ali com muitas coisas para fazer, hospital, médico, físio, TO, fono, enfim. Mas quando essas coisas exteriores começam a afetar as nossas escolhas, nós temos que prestar atenção na nossa conduta, nós temos que prestar atenção no que nós temos escolhido. E baseado nas nossas escolhas, nós precisamos nos julgar. Eu me julgo, você se julga neste momento. Não quero te julgar, não quero apontar o dedo para você, mas eu quero que você comece a prestar atenção nas suas últimas escolhas, e que você mesmo julgue se essas escolhas foram guiadas pelo Espírito de Deus ou não, ou foram guiadas pela sua carne. E aí logo passou, veio o final de ano, veio o Natal, e veio ali o Réveillon, e começou janeiro. E eu lembro que eu tinha conversado com a minha esposa assim: olha, assim que virar o ano, o Espírito Santo ele está me incomodando para que eu possa tirar um período de jejum, para que eu possa buscar Ele de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais objetiva e de uma maneira mais intencional. Foi daí que passou a primeira semana de janeiro, e aí foi daí que passou a segunda semana de janeiro. Eu precisava ter concluído esse jejum antes da minha viagem para Rondônia, do dia 29 de janeiro. O que aconteceu? Chegou a viagem e nada. E lá na viagem, quando eu estava orando em uma madrugada, o Espírito Santo falou: já faz um mês que eu te pedi para fazer algo e você não fez. E eu lembro que eu cheguei sábado à tarde aqui em Marília, preguei no culto de sábado e falei assim: olha, eu estou começando agora, a partir de amanhã, 21 dias de jejum, e eu quero te motivar, se você quiser fazer
comigo esse período, nós vamos caminhar e nós vamos buscar a presença de Deus de uma maneira mais intensa. Veja bem, por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho toda certeza que você, assim como eu, às vezes o Espírito Santo nos pede para fazer as coisas e nós começamos a procrastinar a nossa atitude. Nós começamos a procrastinar a nossa resposta. Nós começamos a empurrar para frente as coisas. Por quê? Porque nós começamos a dar sentido para as vontades e desejos da nossa carne. E aqui eu estou falando de desejos, não estou falando de pecados, adultérios, não estou falando nada disso, né? Porque às vezes quando nós falamos que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, porque nós estamos dando ocasião à nossa carne, às vezes as pessoas já pensam que é roubo, assassinato, adultério, né? A gente já pensa para coisas macros. Não, eu quero falar com vocês essa noite das coisas das miniaturas, das coisas micros. Em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, usei esse texto ontem, vou usar ele de novo essa noite. Salomão fala que as pequenas moscas, quando morrem, e elas caem num recipiente de azeite, num recipiente de unguento, num recipiente de unção, essas pequenas moscas, elas fazem com que o perfume da unção, a beleza da unção, perca o cheiro agradável e começa a feder. As pequenas coisas. Eu me lembro que algumas vezes o Espírito Santo me incomodava para orar nesse tempo, e eu falava, hoje eu não, já orei um pouquinho de manhã, já passei lá, eu não estou querendo falar que o tempo é suficiente em si, mas eu estou falando de prioridades, né? Já tive meu tempo com Deus pela manhã, tá bom, né? Já li, eu vou ler de novo, eu já vou ler a 7ª vez esse texto aqui, só na minha devocional, e a gente começa a empurrar para frente as coisas. Logo eu comecei a ver que, diretamente, eu me peguei em uma situação, onde eu estava escolhendo as coisas que agradavam a minha carne. Assistir uma série, né? Eu gosto muito de ver série, né? Eu sempre pergunto pro Davizinho, pro pessoal aí, fala uma série boa para eu ver. Eu gosto muito de ver série. E às vezes eu tô lá com a minha esposa, a gente faz as crianças dormir, a gente fica até 2, 3 horas da manhã vendo série. Quando é um momento de orar, nós também oramos, não tem nada de errado em ver série, mas eu me peguei em um momento que eu só estava fazendo isso, né? Sempre tentava uma fuga para fugir daquilo que o Espírito Santo queria de mim, né? Eu comecei a ser guiado pela minha carne. E aí eu ficava pensando assim, nossa, meu Deus, 21 dias de jejum de novo. Mas eu já tinha feito outros 6 períodos, já tinha feito outros 3 períodos de 40. E aí o diabo ele começa a usar isso para você sustentar a sua decisão, né? Mas de novo, eu já fiz, né? Eu vou fazer de novo. Aí eu comecei a pensar, mas vai ter o casamento do Tiagão, né? Eu vou ser padrinho do casamento, meu Deus. E queridos, mas o Espírito Santo me chamou para que Ele continuasse guiando a minha vida como foi até então. Eu quero agora que você preste atenção nas escolhas que você tem tomado. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz que as pequenas moscas, insetos, trazendo para a nossa realidade, que morrem e caem nesse recipiente de unção, ele estraga o cheiro, ele estraga a beleza, e aquele recipiente passa a não servir mais para nada. Todo aquele que é filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Coisinhas pequenas aqui eu quero tratar com você hoje. Qual foi a última vez que, sem o pastor precisar pedir daqui de cima, que sem for uma campanha da igreja, né, que você falou assim: Senhor, eu preciso tirar um tempo de consagração, eu preciso te buscar de uma maneira mais intensa, eu preciso te buscar de uma maneira mais íntima, eu e o Senhor. Realmente tem algumas moscas que caíram aqui dentro do meu vasilhame de unção. Eu realmente preciso reconhecer que essas moscas têm que sair daqui, que esses pecados têm que sair daqui.
Coisas tão pequenas. Quantas vezes nós não lemos a Bíblia porque, mas Mateus 6, eu já li Mateus 6. Esse texto aqui eu já conheço. E queridos, nós começamos a perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós começamos a perder a manifestação da presença dEle. E eu não estou falando de cultos, eu estou falando de você e dEle. Lá no seu secreto, no seu relacionamento individual com Ele, sozinho. De ter prazer na presença dEle. Citei uma frase ontem que Bounds falou, que Tozer falou, Leonardo Ravenhill falou: eu vivo para orar, e eu oro para viver. Eu vivo para orar, e eu oro para viver. E eu comecei a pensar, e eu comecei a me pegar várias vezes, deixando a oração de lado, deixando a leitura de lado, e procrastinando a minha consagração. Preste atenção, isso não tem a ver com a igreja, isso não tem a ver com o ministério, isso não tem a ver com o encontro com Deus, isso não tem a ver com célula, isso não tem a ver com supervisão. Preste atenção, a mensagem de hoje é: guiados pelo Espírito Santo de Deus. É você ser guiado por Ele em todas as suas atitudes, no seu dia a dia. Quais as suas escolhas desse último mês de fevereiro? Desse mês, qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus visitou você? Qual foi a última vez que Ele te direcionou e você falou assim: eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está me direcionando para isso? Coisas tão pequenas que a gente começa a perder a beleza do nosso relacionamento com Ele, porque nós deixamos de ser guiados pelo Espírito e começamos a ser guiados pela carne. Sabe, a nossa igreja já viveu um período onde nós enxergamos tantos milagres, tantas curas, tantas conversões mirabolosas, né? Mães de santo, assassinos, bruxos, né? Tantas pessoas que se converteram, né? Pessoas que estavam já há 6 anos, 10 anos divorciados, e o Espírito Santo restaurou a família. Foram tantos milagres que virou natural. Às vezes as coisas ficaram naturais. Nós deixamos de entregar a glória a Deus pelos milagres que Ele realiza em nosso meio, porque ficou natural, ficou comum. E nós paramos de encarar as coisas sobrenaturais como sobrenaturais, porque aconteceram tanto que viraram naturais. É por isso que essa palavra queima no meu coração, porque se eu não prestar atenção todos os dias, eu deixo de ser guiado pelo Espírito Santo. Nicodemos postou uma frase interessante demais na última semana. Eu tenho 41 anos de convertido, e eu tenho uma clareza ainda maior, que eu tenho a necessidade de diariamente ter um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra de Deus. Eu entendi que isso é necessário para a minha sobrevivência espiritual. Estou falando de um pastor renomado na nossa nação, que tem 41 anos de convertido. Ele fala: não abra mão das pequenas coisas, não abra mão das coisas pequenas. E queridos, nós começamos às vezes a pensar que o guiado pelo Espírito Santo, né, é só na hora dos moveres, é só na hora dos milagres. Não, isso é apenas uma consequência das pequenas coisas, das pequenas decisões diárias, dos pequenos olhares diários, dos pensamentos que ninguém está vendo, que ninguém sabe o que você pensa. Hoje, você marido que está do lado da sua esposa, ou ao contrário, você poderia contar para ela, ou você poderia contar para ele, quais os pensamentos que você teve essa última semana? Você jovem, homem, ou menina solteira, você pode chegar na pessoa
daqui da igreja ou da sua faculdade e falar para ela o que você estava pensando a respeito dela. Queridos, o mundo sobrenatural é muito mais real do que eu e você pensamos. As coisas existem. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer esse jejum, e eu me lembro que no 5º dia me deu febre. Eu falei, Jesus, eu acho que não era para eu fazer mesmo, né? Porque agora febre. E o Espírito Santo, ele permite algumas coisas, para ver se realmente nós estamos sendo guiados por Ele, ou pela nossa carne. E eu me lembro que era uma tarde, por volta de 5 horas, nós íamos ter um Tadel aqui, e eu falei assim, Senhor, se essa febre não passar, até a hora que eu voltar do Tadel, é um sinal. Olha só, a gente sempre tenta dar uma barganhada, não é verdade? É um sinal que eu preciso comer alguma coisa. E queridos, eu cheguei aqui, eu estava sem febre, já falei, mas não é possível, o que será que está acontecendo comigo? E no comecinho, os primeiros 7 dias, a barriga roncando, né? O estômago estava querendo comer o esôfago, eles começavam a brigar. Mas aí, nós começamos a ver que nós temos que escolher ser guiados pelo Espírito. E aí eu me lembro que na segunda-feira agora, na reta final, já estava para concluir já, né? Tivemos uma notícia triste, né? Perdemos um amigo em um acidente de moto. Fiquei até de madrugada lá, acordei cedo, ficamos no velório. E aí me deu uma tonturinha. Aí eu falei assim, Jesus, é um sinal que eu preciso entregar. Faltam só 5 dias. Preste atenção. Às vezes a gente procura desculpas para não obedecermos à voz do Espírito Santo. Desculpa tão pequena. Coisinhas tão pequenas. Umas moscas começam a cair. Preste atenção. Não é um rato que vai cair na sua botija de azeite. São as moscas pequenininhas. E essas moscas começam a destruir a unção, começam a destruir o óleo que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. O que é uma unção? Que é o primeiro. O que é ser revestido pelo Espírito Santo? O que é isso? É quando... O que é ser ungido pelo Espírito Santo? É quando o Espírito de Deus, ele te dá uma unção, ele te dá uma capacitação para que você cumpra um propósito. Esse é o único significado para que você tenha uma unção. Você é capacitado para alguma coisa, para um propósito. Agora, se você pede uma unção, se você pede dom, se você pede o fogo do Espírito na sua vida, sem uma finalidade, sem um para quê, o Espírito Santo de Deus não desperdiça unção. Não tem unção para quem não tem propósito. Não tem unção para quem não quer ser guiado pelo Espírito. Não tem unção para aqueles que escolhem ser guiados pelas vontades da carne, aqueles que escolhem ser guiados pela consciência da carne, aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não existe unção para esse tipo de pessoa. E a maior parte dessas pessoas, elas querem algo que elas não sabem o que é, para realizar algo que elas nem imaginam o que seja, e algo que elas querem, mas que elas não estão dispostas a dar tempo para que isso se cumpra. Por quê? Eu lembro que nós estávamos orando por cura há algum tempo, como eu disse para vocês, aconteceu muito, mas preste atenção, eu fico desesperado, quando eu tenho que ficar usando apenas testemunhos do ano anterior nas mensagens desse ano. Isso significa que o Espírito Santo não está se movendo. E quando virou o ano para janeiro, eu comecei a falar: Senhor, o Senhor precisa se mover. E Ele já tinha pedido para eu pagar o preço, Ele já tinha pedido para eu fazer algo. E eu comecei: Senhor, o Senhor precisa se mover em nosso meio.
Misericórdia, nos ajuda, Senhor, né? Às vezes tinha um culto, às vezes, mas não é um movimento num culto, é algo fora daqui. E quando as coisas não acontecem, tem alguma coisa estranha acontecendo em nós. Por isso que eu falei para você se julgar, porque eu me julgo, eu me avalio. E se as coisas não estão bem, ninguém precisa me falar que não está bem, porque eu enxergo que não está bem. E nós começamos esse jejum. E queridos, eu lembro que quando nós decidimos sair daqui e ir ali na Santa Casa, exatamente uma semana antes de acabar o jejum, eu falei: Senhor, nos ajuda, Senhor, nós vamos lá naquele hospital, tem tanta gente doente lá, faz alguma coisa, Senhor. E a galera sai daqui, uma renca, e alguns vão a pé, uns vão de moto, outros vão de carro, e a gente começa a chegar na frente daquela Santa Casa, e o maior desespero, a maior agonia do meu espírito era apenas nós termos fotos do que nós fizemos. Porque tem pessoas que gostam de registrar foto, né? Mas se a gente só tivesse foto disso, não ia adiantar para nada. O que a gente vai fazer com uma foto? E queridos, eu confesso para você que passou o domingo, eu comecei a falar: Senhor, escuta a oração do teu povo. Nós queremos que o Senhor se mova entre nós. Nós não queremos contar a história do que o Senhor fez, mas do que o Senhor faz. Nós começamos a orar segunda noite, quando o Juninho me fala por mensagem: pastor, o senhor está por aí? Eu falei: tô. E eu estava pensando que ele ia falar de alguns tecidos, porque nós estamos vendo alguns tecidos para a Deep Conference. Fala: pastor, um rapaz que vai na nossa célula, ele tem um pai que estava fazendo diálise na Santa Casa. Os 2 rins dele estavam comprometidos, mas o médico voltou e falou assim: olha, você não vai precisar mais fazer um transplante nos seus rins, porque os seus 2 rins voltaram a funcionar. Queridos, preste atenção, eu estou falando de um Deus que faz, eu não estou falando de um Deus que fez. E é o que eu quero que você faça na sua vida a partir de hoje. Querido, se na sua célula você está contando coisas que o Espírito Santo fez no ano passado, no ano retrasado, pelo amor de Deus, tem alguma coisa de errado com você. Isso me incomoda demais. Me incomoda demais ter que ficar contando coisas que o Espírito Santo fez. Não que não vale para edificar o testemunho, mas vale numa imersão, que os pastores vêm, não sabem quem eu sou, vai escutar pela primeira vez. Mas para nós, já escutamos 5, 6, 7, 10 vezes a mesma coisa. Cansa. E o Espírito Santo, Ele faz tudo novo, tudo de novo, e faz outras vezes coisas diferentes. Mas quando isso para de nos incomodar, é porque a gente começa a dar tanto espaço para a nossa carne, que as coisas do Espírito já não são mais importantes para nós. Já não são mais importantes. Às vezes a unção está fedendo há tanto tempo, que a gente se acostuma com o cheiro. Que a gente se acostuma em fazer de conta que está acontecendo algo. A gente se acostuma em falar que está tudo bem, sabendo que não está tudo bem na nossa vida. Que pode ser que uma outra hora, realmente você recebeu uma unção, mas essa unção já foi, porque aquele propósito já se cumpriu, você tendo cumprido ele ou não. Agora é um novo tempo, é um novo ano, são novas escolhas, são novas pessoas. E se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter que contar notícia do passado. Ah, porque uma vez lá na minha célula aconteceu isso. Ah, porque uma vez quando eu estava orando lá atrás aconteceu isso. Queridos, preste atenção.
O Espírito Santo de Deus está vivo. Ele está aqui, Ele se movimenta em nosso meio. E Ele quer guiar a sua vida hoje, amanhã e todos os dias até a consumação dos séculos. A questão é, você realmente quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero perguntar novamente aqui, mas eu quero que você responda com singeleza de coração. Como diz o texto, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Se nós fôssemos analisar as suas escolhas, se eu fosse analisar as minhas escolhas, eu posso falar que eu realmente sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Eu sei que Ele é o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó. Só que se a gente ficasse só contando a história de Abraão, Isaque e Jacó, as pessoas falam, nossa, que legal, mas aconteceu lá, né? E agora? O conhecimento é importante demais, mas sem ter um paralelo com o poder de Deus é história. E o grande segredo da Bíblia é que a história caminha com o poder de Deus que opera em nós e através de nós hoje. E queridos, às vezes nós encontramos algumas pessoas num marasmo espiritual e literalmente religiosos, pensando que está tudo bem, mas o saco está vazio, está podre por dentro, porque só tem espaço para carne. Guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, você tem que saber que o Espírito Santo está falando com você todos os dias, que o Espírito Santo está te direcionando todos os dias, desde lá do tratamento com a sua esposa, desde lá do tratamento com o seu esposo, desde o relacionamento com seus filhos, desde o seu trabalho. As pequenas coisas precisam estar em ordem. As pequenas coisas precisam estar em ordem. E sabe por que às vezes nós encontramos tantas pessoas que param? Algum teólogo famoso diz que aquilo que te move tem poder para te parar. E quando as pessoas param, é porque o que estava movendo ela parou, foi interrompido, foi sanado. Exemplo: se o que te move é o dinheiro, o seu trabalho, a sua profissão, a sua estabilidade, e se essa fonte for sanada e era isso que te movia, você vai parar, você vai se desestabilizar, porque era isso que te movia. Se o que te movia era uma pessoa, e essa pessoa para, você vai parar, porque o que te movia parou. Se era o seu namorado, se era a sua namorada, se era isso que te movia, se esse relacionamento vier a se romper, você vai parar, porque o que estava te movendo parou. Mas preste atenção, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos parar nunca. Sabe por quê? Porque o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, Ele é imparável, Ele se refaz, faz novo, faz tudo de novo. Ele, quando você acha que a igreja vai sucumbir, quando você acha que é o final de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, Ele vem e Ele faz acontecer, porque Ele se move desde antes da criação do mundo até a consumação dos séculos. Quem tem guiado a sua vida? Esse é o meu maior desespero.
todos os dias, é viver acreditando que existe uma eternidade. Eu costumo falar isso em alguns cultos fúnebres. Com essa situação, essa pessoa que se encontra no caixão, ela já descobriu que a eternidade existe. A nossa opção que está olhando para esse caixão é escolher se nós queremos passar a eternidade com Deus ou sem Deus. E só passa a eternidade com Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí nós podemos chegar na parte do poder, para que você receba poder do alto, para que você seja usado para ser um agente de transformação, para que você seja enviado, para que você seja a resposta da oração de alguém, para que chegue na parte que todo mundo gosta. Nós temos que passar por esse processo que nós trabalhamos até aqui, ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque existe uma unção para esse tempo. Brinquei ontem com os jovens que é muito amor esse final de semana a gente está aqui. Eu tinha ganhado uma passagem para ir para o Descende, hospedagem na casa do Cleiton, mas nós estamos muito próximos da Deep Conference e eu acredito em um despertamento através desse movimento que nós estamos fazendo, porque os meus liderados, as pessoas que fazem parte dessa equipe, elas têm isso muito claro, que a partir do momento que nós percebemos que o Espírito Santo não esteja mais direcionando essa conferência, não tem motivo para a gente fazer essa conferência. Nós fazemos porque temos um entendimento que ainda faz parte do projeto de Deus para esse tempo. Mas quando o Espírito Santo falar, olha, esse ciclo se encerrou, nós vamos fazer outra coisa a partir de então, nós não temos o porquê continuar fazendo algo que o Espírito Santo não quer que façamos. Mas, como eu disse para vocês, existe uma unção, existem ciclos de unção que se encerram e ciclos de unção que se iniciam. E a gente só tem esse entendimento quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E existiam profecias que, quando o Billy Graham morresse, o maior evangelista do último século, a unção que estava sobre ele, não viria mais sobre uma pessoa, mas viria sobre uma geração inteira. E a profecia era que a partir de um ano, quando Billy Graham morresse, em cima daquela passagem que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, este não pode gerar frutos, mas se esse morre, esse dá muito fruto. Então a profecia era que a partir do primeiro ano da morte de Billy Graham, essa unção viria sobre uma geração. E por isso o Descende, o envio. Se nós somos igreja, nós temos que estar apaixonados e desejosos pela volta de Jesus. Se a volta de Jesus não te fascina, você precisa rever o seu conceito de ser evangélico. Só que ao mesmo tempo nós sabemos que para Jesus voltar, biblicamente falando, tem algumas profecias sim para se cumprir, porém, o que todos nós sabemos é que todos os povos precisam ser evangelizados, todos os povos precisam escutar de Jesus, todos os povos precisam conhecer Jesus. Enquanto existir um povo, uma raça, que não recebeu Jesus, que não conhece Jesus, Jesus não volta.
É por isso que às vezes alguns evangélicos, com todo respeito, até alguns da igreja que compartilham algumas postagens de Facebook que o mundo vai acabar em 2020, ia acabar em 2010, ia acabar em 2000, a gente precisa ler a Bíblia e não repostar o que a gente lê no Facebook. Porque enquanto todos os povos não forem evangelizados, Jesus não vai voltar. E só na África tem mais de 1.148 povos descobertos que não conhecem Jesus. Eu estou falando só da África. No Brasil nós temos povos que não conhecem Jesus. Nós temos tribos que não conhecem Jesus. E enquanto todos os povos não conhecerem Jesus, não tem volta de Jesus. E por isso o envio, né? Por isso que está lá o Mike, que é o presidente do iHope, o Lowingo, que é o presidente, do que ele era mesmo, Davi, me ajuda? Do Passion, né? A Jocum, enfim, pegaram intercessão, pegaram base missionária, pegaram tudo que funciona a nível mundial e falaram assim: olha, se nós realmente acreditamos nessa última colheita, se nós realmente acreditamos nessa última onda de avivamento, que existem profecias que vai varrer os 5 continentes e mais de 1 bilhão de pessoas vão se render a Jesus, precisa ter um envio. Porque a Bíblia é muito clara: como crerão se não tem quem pregue? Por isso o envio, e daí vem a unção, e daí vem você ser guiado pelo Espírito Santo. Veja que é uma construção. Jesus não faz nada desordenado, o Espírito Santo não trabalha com bagunça. Existe algo para acontecer. Existe um propósito para acontecer. Para esse propósito acontecer, logo nós temos que receber uma unção, logo nós temos que receber uma capacitação. E é por isso que o Espírito Santo tem soprado nos profetas dos 5 continentes que vai se dar início à última onda de avivamento que vai varrer os 5 continentes. E todos nós que estamos aqui sabemos que nenhum de nós vive um avivamento. Isso é muito claro. Se você pensa o contrário disso, você precisa estudar o que é avivamento. O Brasil não vive um avivamento. Pode viver alguns grandes ajuntamentos. Grandes ajuntamentos não são avivamentos. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que é chegado esse tempo, e que aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo, estes vão se colocar disponíveis para responder esse chamado. Mas aí entra, como anda o chamado de Deus para a sua vida? Qual o propósito que o Espírito Santo tem para a sua vida? Se você não é guiado por Ele, você não sabe nem por que você existe. Você acha que você tem que acordar e trabalhar, voltar para sua casa, receber o salário do final do mês, pagar as contas que você fez, e vai fazendo isso até chegar o dia que você vai morrer. E viver sem saber por que a gente existe é pior do que morrer. Mas nós só sabemos o porquê nós existimos se o Espírito Santo revela para você qual é o seu propósito, se o Espírito Santo revela para você qual é o seu chamado. Mas Ele só pode revelar se você é guiado por Ele. Para isso você precisa saber quais foram as suas últimas escolhas. Não tem problema se até aqui você não foi guiado por Ele. Tem problema que se mesmo você, com todo esse entendimento e essa informação que você recebe, você optar por ser guiado pelas vontades da sua carne. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós respondemos ao chamado que o Espírito Santo tem para nós. E isso pode ser aqui na cidade, pode ser na sua rua, pode ser na sua faculdade, pode ser no hospital que você trabalha, ou pode ser em outra cidade,
pode ser em outro país, pode ser em outro continente, mas você só vai saber isso se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas perguntaram: pastor, por que é que tem aquelas fotos lá que vocês ergueram os sapatos ontem? É porque nós estávamos falando sobre isso. Existe uma profecia sobre o Brasil, que quando chegasse o tempo, chegasse a hora, o Brasil ia ser o maior celeiro missionário desse último avivamento. E o Brasil ia enviar missionários para a reevangelização da Europa, para a reevangelização do Reino Unido, e para a reevangelização e evangelização desses povos que ainda não conhecem Jesus. E nós estamos tendo um entendimento que esse tempo é chegado para o Brasil, esse tempo é chegado para a nossa terra, esse tempo é chegado para a nossa nação, porque a profecia era: quando eu sarar as terras do Brasil, quando as finanças do Brasil começarem a se equalizar, este vai ser o sinal que o tempo chegou. Eu acho que eu até contei para vocês na última vez que eu preguei aqui, que quando eu fui abastecer o carro aqui, eu olhei o carro, quase encheu o tanque. Eu falei: rapaz, está de brincadeira, você colocou álcool no meu carro é gasolina. Ele falou o que eu não escutava nos últimos anos: não, é que a gasolina abaixou bem, a gasolina abaixou de novo. Eu falei: você está falando sério, você não colocou álcool? Porque eu lembro que quando eu colocava R$150, o ponteiro passava só um pouquinho do meio tanque. O meu tanque está quase cheio. Ele falou: não, é porque a gasolina abaixou. Faz quanto tempo que você não escutava que a gasolina tinha abaixado? Era só aviso: enche o tanque porque vai subir, enche o tanque porque vai subir, enche o tanque porque vai subir. Mas eu não estou preocupado só com isso. Eu estou falando que a profecia era: eu vou sarar a terra do Brasil, eu vou tirar o câncer do Brasil, e quando esse tempo chegar, o Brasil vai se tornar um celeiro de missionários para a reevangelização dos lugares que o Evangelho já não existe mais, e para aqueles povos que não conhecem a Jesus. E é daí a ideia do sapato, que nós fizemos um ato profético, que todos aqueles que estavam dispostos a responder ao chamado do Espírito Santo, seja aqui no Brasil, seja aqui em Marília, ou seja nas cidades próximas, ou seja no estado, ou seja em um outro país, seja em uma tribo, seja em qualquer lugar, que essa pessoa tirasse os sapatos e viessem à frente com os sapatos erguidos, como sinal de falando: Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, me envia, eu quero ser resposta, eu quero ser resposta. Eu entendo que existe uma unção para este momento, eu entendo que isso é ser guiado pelo Espírito Santo, eu entendo que está acontecendo isso no mundo espiritual, e eu quero ser a resposta para isso. Quando isso acontece, nós entendemos o que o Espírito Santo quer fazer. Quando nós entendemos o que Ele quer fazer, nós somos resposta para Ele. Nós respondemos às expectativas dos céus. E daí nós podemos falar de vários livros que às vezes nós vemos algumas pessoas citando, mas não entendem o propósito pelo qual ele foi escrito, como porque tarda o pleno avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, quando o céu invade a terra, o poder secreto do jejum e da oração. Nós começamos a ver que esses livros que é tão bom ler, né? Oração, a chave do avivamento, cheios do Espírito Santo, do Paul Yong-Chu, nós começamos a entender, nós queremos ler o livro, mas esses livros foram escritos para um tempo, e este é o tempo. A questão é: quantos de nós queremos realmente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos de nós? A igreja perdeu a noção do que é o propósito de Deus para esse tempo. A igreja não sabe muitas vezes o que está fazendo.
Você olha para a igreja, você vê o mundo. Você olha para o mundo, você vê a igreja, com salvo raríssimas exceções. As pessoas olham para um crente e para uma pessoa que não é crente, e não tem diferença nenhuma mais. Por quê? Porque nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque não existe mais desespero, porque nós pecamos, não existe mais temor, não existe mais medo, nós pecamos e não estamos nem aí, e a verdade é essa, e nós não assumimos isso. E nós não assumimos isso. Por quê? Porque é mais bonito entrar na igreja, levantar a mão e fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. Porque é mais bonito você dar uma lidinha no estudo e lá encher o povo de informação, porque não tem transformação. É mais bonito contar história. É mais bonito contar o que já passou, porque na verdade eu não tenho conteúdo para agora, porque eu não tenho mais vida no Espírito, então eu não consigo testificar o Espírito. E o que mais desespera é que no último dia, no dia do juízo, no dia que você descobrir a eternidade, Jesus vai olhar para você e vai falar assim: o que você fez? O que você fez? Não, Jesus, sabe o que é? É que eu vivi em um ano muito difícil, né? Foi uma fase difícil, Jesus, mas fulano me fez isso, fulano fez aquilo, né? Eu fiquei desempregado naquela época, você sabe, Jesus, né? Eu fiquei doente. Ele vai olhar para você e vai perguntar novamente: o que você fez? Quando Jesus pergunta o que você fez, é algo desesperador, queridos, porque Ele não aceita outra resposta sem ser a resposta que Ele te perguntou. O que você fez? O que você fez com o que eu te disse? O que você fez com a unção que eu te dei? Acontece que a igreja hoje, mundial, não estou falando só do Brasil, elas não querem mais pagar o preço da santidade, ela não quer mais pagar o preço da renúncia, mas além de não querer pagar o preço, ela não está nem aí com as moscas que estão caindo nos nossos recipientes de unção. As pessoas não se desesperam mais porque pecam contra Deus. As pessoas não se desesperam porque estão impuros perante um Deus santo. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Isaías se prostrando, preste atenção, queridos, Isaías já era profeta. Isaías já era profeta pelo menos há 2 décadas. Só que nesse tempo ele começou a ser omisso. Mas no dia que ele tem um encontro com a presença de Deus, Isaías 6, verso 1, para a gente caminhar para o fim, nesses últimos 5 minutos. No ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que a estabilidade do reino morreu, no ano em que quem fazia o reino prosperar morreu. Depois vai estudar quem foi Uzias. Uzias era a estabilidade do reino, um rei que prosperou, um rei que ficou famoso, talvez um dos maiores reis depois de Davi. E sempre quando nós estamos confortáveis com o que está acontecendo,
a gente se omite do nosso propósito e a gente se omite do nosso ofício. Mas é interessante que depois desse encontro esplendoroso que Isaías tem com Deus, começa no ano em que o rei Uzias morreu. Às vezes, para as coisas acontecer na nossa vida, Uzias tem que morrer na nossa vida. Às vezes aquele que te governa vai ter que morrer para o Senhor voltar a reinar sobre a sua vida, para Ele voltar a governar sobre a sua vida. Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo na terra. Quem diria se eu já encontrasse fogo nela? Eu vim para trazer fogo para a terra, mas como eu queria ter encontrado fogo nela. Como eu queria ter encontrado fogo nela. Queridos, mas a parte boa do Evangelho é que o Senhor nos dá uma nova oportunidade. É que o Senhor nos dá uma nova chance. O Senhor, Ele nos faz um segundo convite. O Senhor, Ele te apresenta o plano dEle outra vez e fala assim: meu filho, você quer fazer parte do meu plano? Você quer fazer parte do que eu estou fazendo na terra? Você quer fazer parte? E Ele convida de novo, e Ele convida de novo, e Ele convida de novo, e Ele convida de novo. Mas ao mesmo tempo em que Ele convida, a palavra é muito clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que você vai querer buscar e não vai dar mais tempo. A equipe de louvor pode subir. Vai chegar um dia que você vai querer fazer parte e não vai ter mais vaga. Vai chegar um dia que as desculpas não vão ter mais espaço. Vai chegar um dia que os argumentos não vão ter mais peso. Vai chegar um dia que você vai poder falar assim: como eu podia ter feito, mas não fiz. Eu podia ter escutado, mas não escutei. E eu acredito mesmo, querido, que para esse último avivamento só tem espaço para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Porque a palavra é muito clara na carta de Paulo aos Timóteos: nos últimos dias muitos se apostatarão, o amor de muitos se esfriará. Então não vai acontecer uma coisa depois a outra, são coisas que acontecem juntos, é um paralelo que acontece. Da mesma maneira que o Espírito Santo, ele vai varrer os 5 continentes, porque a profecia é muito clara: o Espírito vai cair sobre toda a carne. Não fala que vai cair só sobre os eleitos, ou só sobre para quem é esse ou para quem é aquilo, não. Fala que o Espírito vai cair sobre toda a carne. Mas ao mesmo tempo em que o Espírito cai sobre toda a carne, a palavra é clara e diz que o amor de muitos esfriaria. E a palavra é muito clara e diz: nesses últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Mas, queridos, existe um tempo
um tempo de graça, e eu acredito que é o tempo do Brasil. Eu acredito que esses próximos anos nós vamos viver um tempo de graça, um tempo de favor, um tempo de salvação na nossa terra, na nossa nação. E esse tempo vai ser tão forte, esse tempo vai ser tão intenso, que o Espírito Santo de Deus, ele não vai cair só sobre o Brasil, mas vai começar a transbordar pelo Brasil. E eu acredito que essa profecia, que o Brasil será um celeiro de missionários, de evangelistas, de profetas das nações, eu acredito que vai ser tão forte o que nós vamos viver na nossa terra, que em paralelo a isso, o Espírito Santo de Deus vai começar a pegar do Brasil, e vai começar a incendiar os 5 continentes. Sabe, queridos, porque eu estou disposto a pagar o preço do avivamento, porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele olha para mim e para você hoje e fala assim: quantos de nós estamos dispostos a viver uma vida transformada para poder transformar outras vidas? Quantos de nós vamos ser resposta para a oração daqueles que estão perdidos? Sabe, queridos, ontem aconteceu algo aqui ontem que me deixou perplexo. Já orei para várias pessoas que foram curadas de câncer, já orei para várias pessoas que foram curadas de outras enfermidades, mas ontem aconteceu algo aqui, que era como se o Espírito Santo estivesse respondendo à oração de uma pessoa imediatamente. Eu subi para pregar, e o Espírito Santo disse assim: hoje eu vou curar uma menina, hoje eu vou curar uma menina de câncer nessa casa. E eu estava aqui, e eu tinha até me esquecido disso. Aí eu chamei a Ellen e falei: Ellen, o Espírito Santo disse que vai curar uma menina hoje. Pode parar de cantar, só começa a declarar o nome de Jesus, só começa a declarar Yeshua. E o Espírito Santo me disse que a menina estava nesse bloco. E eu olhei para todas aquelas pessoas que estavam de pé aqui adorando, e eu falei assim: Jesus, mas quem é essa menina? E o Espírito Santo falou: olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, tinha uma moça, uma jovem, não sei se ela estava ajoelhada ou sentada com a cabeça no meio dessas 2 cadeiras, e ela estava com um turbante na cabeça, com um turbante de linho branco, se eu não me engano. E eu conheço muito a Cris. Estou falando o nome porque todos que ontem tinha mais de 1000 pessoas aqui, então todo mundo que estava aqui ontem sabe o que aconteceu. Quando ela levantou o rosto, que eu vi que era ela, eu falei: Jesus. Mas quando eu falei assim: olha, Jesus, ele quer curar você, do jeito que ela estava baixa, parecia que ela estava clamando a Deus: Senhor, me cura. Ela levantou, ela deu um pulo da cadeira e ela ergueu o braço e falou assim: obrigado, Jesus. Eu olhei para aquela situação e falei: meu Deus, querido. E ela levantou e ela começou a celebrar Jesus. E eu falei: é chegado um tempo no Brasil onde as pessoas vão começar a orar pedindo graça, pedindo misericórdia. E se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai ser resposta da oração daquela pessoa. Queridos, nós precisamos viver um despertamento espiritual. Só conhecimento, só informação não resolve nada. Não resolve nada. Só se a pessoa estiver do seu lado, se ela quiser pagar o preço, amém, ela vai viver o que o Espírito Santo quer. Mas veja bem, o Espírito Santo, ele tem algo com você, é algo individual com você, é algo específico para você, é algo só com você. Mas se você não responder, ele jamais vai fazer que nem o diabo e seus demônios, que você quer dar uma experimentadinha e ele te engole inteiro, porque ele quer que você se exploda, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer roubar a sua família, ele quer roubar os seus sonhos, ele quer destruir a sua saúde. Já o Espírito Santo não. Ele é respeitoso, ele é cavalheiro, e ele fala
através dos seus profetas, o que Ele quer fazer, mas no final, a decisão sempre é sua. Eu quero convidar vocês que querem ser guiados pelo Espírito Santo a partir de então, o que o Espírito Santo colocou no nosso coração para esses próximos dias é fogo, paixão e lágrimas. Fogo, paixão e lágrimas. E a minha pergunta essa noite é: onde estão as lágrimas dos filhos de Deus? Onde estão as lágrimas dos filhos de Deus? Onde está o desespero por mais dele? Onde estão os enfermos de amor? Onde estão os apaixonados por Deus?